senador Lidberg Farias, pelas suas palavras, e eu as recebo como um incentivo para que nós continuemos sendo aqui na Comissão de Relações Exteriores como integrante da comissão, membro da comissão, ou em outra comissão, ou mesmo nos trabalhos desta casa, a ter sempre uma posição de independência, de equidistância em relação a fatos que acometem o Brasil nas suas diversas esferas e dimensões, sobretudo agora na questão das nossas relações exteriores. Me preocupa também bastante, porque a política externa brasileira ela vem sendo executada pelo Itamaraty. É uma carreira de Estado. Aliás, Vossa Excelência disse muito bem, não é uma política, não exerce uma política de governo, mas é uma política de Estado. E há um legado importantíssimo da nossa política externa. Nos últimos 50 anos, para contar, 50 ou mais anos, para contar da fundação das Nações Unidas, o Brasil sempre seguiu rigorosamente, primeiro, obedeceu às leis internacionais, sempre esteve de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sempre respeitou as deliberações da Assembleia Geral das Nações Unidas, sempre teve um apego muito grande a tudo aquilo que dia a dia vem sendo construído nas nossas relações internacionais. É uma ação de coerência, sobretudo, do Itamaraty. Nós vivemos num mundo, queiramos ou não, globalizado. E no mundo globalizado exige que nós não tenhamos alinhamento automático com quem quer que seja. No meu modo de entender, salvo o melhor juízo, o Brasil tem que ter a sua posição de independência, de equidistância, de exercer o seu soft power, de buscar sempre ser um país que presta os seus bons ofícios para a resolução de conflitos, que seja um garante na intermediação de certos e outros conflitos, um país que busque o diálogo, o consenso, que busque a paz. E não é com alinhamento automático a esse ou aquele que nós iremos conseguir isso. Até porque, vejamos, o Brasil, nessa questão tão falada agora de uma eventual transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, isso contraria frontalmente todas as resoluções e deliberações no âmbito das Nações Unidas que nós propugnamos, que o Brasil apoiou, que o Brasil vem defendendo ao longo desses anos todos, que diz e que determina que essa é uma questão que deve ser resolvida entre as partes. Israel, o Estado de Israel, nunca solicitou ao Brasil, em nenhum momento, a transferência da sua embaixada. Nunca. Nunca, muito menos pressionou. O Brasil hoje tem essas posições muito honrosas para nós, de direção-geral do OMC, de direção da FAO, de uma secretaria, a chefia de gabinete, se não me engano, das Nações Unidas, em função de uma arregimentação de forças para que o Brasil não chegue a essa posição sem uma arregimentação de forças de países que apoiem essas indicações. Isso é fruto do prestígio que o Brasil tem no contexto internacional, nas relações internacionais. Então, uma posição como essa tem que ser muito bem avaliada, porque na diplomacia, mais do que em qualquer outra atividade da nossa vida, no meu entender, nenhuma ação fica sem uma reação. Nenhuma. Tem consequências.
uma posição como essa, de uma eventual transferência, isso ocasionará, sem dúvida nenhuma, vamos dizer, ganhos serão incertos, mas seguramente vai haver um enorme desconforto de países amigos do mundo árabe, com os quais nós temos um comércio extremamente vigoroso e extremamente superavitário para nós. E do mesmo jeito que o Brasil vende para esses países proteína animal ou proteínas animais, vende a nossa soja, vende os nossos minérios, enfim, outros países também produzem. Então, de repente, se esses países resolvem, com os quais nós mantemos excelentes relações, resolvem mudar de fornecedor, isso vem em detrimento das nossas relações comerciais. Mais do que isso, eu vejo com muita preocupação a possibilidade também do Brasil começar a ser alvo de ações terroristas. Porque nós temos grupos muito radicais no mundo e que, de repente, podem entender essa posição do Brasil como uma posição contra o mundo islâmico, que nós também não chegamos a isso, mas pode ser entendido dessa forma. E, a partir daí, o Brasil vir a ser alvo de ações terroristas. Poderemos ficar sem o apoio de importantes atores para qualquer postulação que o Brasil tenha em relação a qualquer organismo internacional. Isso a troco de quê? De um eventual alinhamento automático com a posição de não digo nem dos Estados Unidos da América, mas de um governo específico que aí está por alguns anos e que não vem pontificando exatamente como um governo, através do seu líder maior, vem pontificando por decisões erráticas, a saída do Acordo de Paris, a saída da Unesco, a saída do Conselho dos Direitos Humanos, a saída do Trans-Pacific, do Acordo do Pacífico, não é? E tem mais, tem várias outras decisões com a China, essa guerra comercial com a China, que é uma guerra que ainda bem que sentaram-se à mesa para jantar e fizeram aí estabeleceram um prazo para reconsiderar as decisões tomadas, já foram reconsideradas algumas delas. Também o acordo com a Rússia, que ele denunciou e vai sair do acordo com a Rússia sobre a questão de mísseis de longo alcance. Tudo isso, por quê, né? A troco de quê? São coisas que nos preocupam porque isso favorece a instabilidade mundial. A grande realidade é que a instabilidade mundial hoje, ela é causada fruto de ações das grandes potências. Elas que deveriam garantir a estabilidade, são elas as principais causadoras da instabilidade que hoje nós vivemos. Tudo isso que nós estamos vendo, o episódio da Síria, é um absurdo. É absolutamente fora de qualquer explicação plausível que não a da ganância, da avareza, daquele ímpeto de dominação que essas grandes potências têm. E um povo sofrendo. 400 mil vítimas, 13 milhões de pessoas desplaçadas, saídas do seu território, 1,5 milhão de sírios no Líbano, que tem uma população de 4 milhões. Vejam como isso tudo desestabiliza uma região. Então, de modo que eu acredito que, senhor senador Lindbergh Farias, que Vossa Excelência tem toda a razão naquilo que colocou aqui. Pelo menos de minha parte, eu estou plenamente de acordo com essa preocupação que Vossa Excelência traz em relação no que diz respeito ao futuro
da política de relações exteriores do Brasil. É necessário que nós não desprezemos esse enorme legado da nossa política externa. Até porque a nossa política externa, ela está baseada em artigos da nossa própria Constituição. Da nossa própria Constituição. Por exemplo, quando falam o Mercosul tem que acabar com o Mercosul não está dando resultado, mas há um dispositivo constitucional que trata da integração, a determinação de propugnar por uma integração regional. E o Mercosul, ele deu, nos últimos 10 anos, um superávit maior na nossa balança comercial do que o superávit que nós temos em relação à China, por exemplo. E de produtos manufaturados, aqui no Mercosul, produtos manufaturados, diferentemente em relação à China. Quer dizer, e de repente vamos colocar em alvoroço a questão do Mercosul, enfim. Mas voltando a essa questão mais geral, nós temos que tomar muito cuidado, desprezar esse legado, desprezar tudo isso que foi construído ao longo dos anos. Como disse o senador Cristóvão Buarque, que Vossa Excelência também sublinhou, é uma decisão na política externa, ela não, se for errada, ela não se conserta no ano seguinte ou em 2 anos. Isso é uma questão de uma geração para que isso seja resolvido. Então, nós não podemos dar passos em falso. Nós temos que ter muito cuidado para deixarmos um pouco as emoções de lado. Nós sabemos que uma campanha política, nem sempre tudo aquilo que se coloca em praça pública, nem tudo aquilo que se coloca num debate público sobre o calor das emoções e das paixões, nem sempre nós temos que levar isso quando nos defrontamos com a realidade no momento em que se assume o poder. E não é feio, não é pecado chegar e dizer assim, não, pensei melhor, ouvi mais pessoas, consultei mais um maior número de interessados neste ou naquele assunto, ponderei e achei melhor nós fazermos de outra forma. Então, essa é a decisão. E não é feio, isso acontece com qualquer pessoa que seja eleito presidente da República ou primeiro-ministro, seja eleito pelos seus pais o primeiro-ministro, aí com mais dificuldade de se mudar, porque ele tem que estar com um programa expressamente determinado para que leve a efeito. Mas eu estimo, sinceramente, que essas medidas anunciadas e não com muita firmeza, que elas não sejam levadas adiante para que o Brasil mantenha a sua posição de um grande interlocutor internacional nos momentos de crises que se apresentam aqui e acolá. Gostaria de dar uma palavra aqui, especificamente em relação à Coreia do Norte. A Coreia do Norte veio realizando o seu programa nuclear. Alcançou o conhecimento da fissão nuclear e hoje é a 9ª potência nuclear do planeta. Bom, houve agora essa aproximação com o presidente dos Estados Unidos. Bom, se o presidente dos Estados Unidos está conversando com a Coreia do Norte, por que haveremos de ser nós que vamos dizer, não, nós não vamos conversar mais com a Coreia do Norte? Dentro dessa linha do tal do alinhamento automático. Aí serviria a favor do diálogo, nesse momento em que os Estados Unidos procuram esse encontro de posições com a Coreia do Norte. O líder da Coreia do Norte, ele vem adotando posições que são posições extremamente inteligentes, independentemente da política americana. Todos os gestos e atos de aproximação entre as duas Coreias tiveram como protagonista, tiveram como êmulo o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.
Foi dele a ideia de que as duas Coreias, sob a mesma bandeira, disputassem os Jogos de Inverno. Foi dele a ideia de convidar o presidente Moon Jae-in, da Coreia do Sul, para o encontro em Panmunjom, que foi um encontro histórico. E, nesse encontro, não havia nenhum observador externo, só havia coreanos do Sul e do Norte. Foi dele a proposição de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, convite esse levado pelo presidente da Coreia do Sul ao presidente norte-americano. Foi dele todas as iniciativas no sentido de se criar uma linha aérea entre Seul e Pyongyang, de se estabelecer novamente a ligação férrea entre os dois países. Estabeleceram já, os dois países, sem interferência de ninguém, uma data nacional para ser comemorada pelos dois países. Quer dizer, a data nacional hoje da Coreia do Sul e Coreia do Norte é uma só data. Ou seja, isso demonstra o interesse dos dois países de se voltarem a se unir, de encontrarem uma maneira de se unirem. Demanda tempo? Demanda. Mas enquanto eles estão conversando, a paz não está ameaçada. Então, é necessário que nós entendamos essa questão da Coreia do Norte e do Sul como uma questão estratégica para o Brasil, porque o Brasil é o único país das três Américas, Norte, Central e Sul, que tem representação diplomática, é o único, que tem representação diplomática nas duas Coreias. Tem boas relações com uma e com outra. E nesse entrechoque, às vezes mais acalorado, outros menos, em algum momento não vai ser o líder da Coreia do Norte e o líder dos Estados Unidos que vão sentar e resolver. Alguns países serão chamados para intermediar esse entendimento. Então, a presença do Brasil na Coreia do Norte é muito importante porque fatalmente o Brasil será chamado. Fatalmente será chamado como um dos países que serão ouvidos, ou a quem serão solicitados os seus bons ofícios para evitar aquilo que é nada mais, nada menos do que uma conflagração nuclear. Então, de repente, se falar, não, vamos romper relações com a Coreia do Norte, vamos romper relações, outra coisa, com Cuba. Por que Cuba? Por que Cuba? Essa questão dos mais médicos, quer dizer, hoje há milhões de pessoas desassistidas pela saída dos médicos cubanos que aqui estavam. Aí dizem, não, porque eles estavam aqui dizendo trabalho escravo, ou com médicos que recebiam menos do que deveriam, que não pode receber a família. Bom, mas isso é uma questão do governo de Cuba com a Organização Pan-Americana de Saúde. O convênio é lá com eles. Nós temos que nos intrometer nisso, nessas questões. O importante é que estejam prestando uns bons serviços e que não haja nenhuma infringência à questão de direitos humanos. E não há nenhuma infringência, porque se houvesse, nenhum desses médicos voltaria. Mas com a retirada dos mais médicos, de uma forma intempestiva, o que causou foi um enorme prejuízo para a população a mais necessitada do país, que nesses recônditos do Brasil não tem mais essa assistência. Eu fui prefeito, fui governador, fui presidente e, nos três escalões, eu tinha dificuldades em relação, não somente eu, todos, na questão dos concursos para médicos. Por exemplo, como prefeito, fazia concurso para médico para os bairros mais distantes. Eram concursados para desempenhar suas tarefas nesses bairros mais distantes. Eram aprovados 20, 30 médicos. Eles iam para o seu local de trabalho. Com 3, 4, 5 meses, vinha o primeiro pedido do vereador. Não, porque é muito distante, porque a minha filha casou agora,
e o noivo está lá, não sei aonde e tal, coloca ele para Maceió. O governador, do mesmo jeito. O presidente, não fiz concurso para médico, mas sempre tinha aqueles que já estavam em locais mais distantes o pedido para voltar para as capitais. Então, os médicos cubanos preenchiam exatamente essa lacuna. Exatamente essa lacuna. Se é o caso de terminar o programa, que não se terminasse de uma maneira tão abrupta. Vamos fazer isso paulatinamente, vamos fazer isso, vamos conversar. E muito menos romper relações com Cuba. Por que romper relações com Cuba? Por quê? Ah, não, porque é uma ditadura. Mas ditadura? O que é a ditadura hoje? Não se sabe direito. Quando as grandes potências tiraram pessoas como o líder da Líbia, o líder do Iraque, enfim, lá da Tunísia, o que aconteceu? Né? O que aconteceu com esses países? Estão aí, né, na situação em que se encontram de completo caos. E Cuba, em relação a nós, em relação ao Brasil e ao nosso continente, tem uma importância muito grande, muito grande. Nós não podemos deixar de reconhecer que Cuba, um país que é uma ilha daquele tamanho, com 10 milhões de habitantes, vem resistindo há 60 anos a um cruel embargo promovido pela maior potência do globo. Isso significa o quê? Vamos ajudar ainda mais o sofrimento que o povo vem passando? Como? Então, são essas posições na política externa que nós temos que ponderar bastante. Eu sei que tem opiniões contrárias e tal, mas temos que debater internamente no governo e sobretudo, nos pautar pelos exemplos que a nossa política externa vem trazendo, fruto do exercício de tantos e tantos anos, com governos os mais diferentes. Vem a partir do governo Sarney, a política externa, veio o meu governo, a política externa se manteve, veio a do presidente Fernando Henrique, a mesma coisa, veio a do presidente Lula, mesma coisa, expandiu mais a nossa presença no âmbito internacional, mas se manteve as linhas. Se manteve a relação com os Estados Unidos, no governo Lula, mas sem subserviência, sem alinhamento automático. Não tinha alinhamento automático com A, com B ou com C. Política independente. Veio a política da presidente Dilma, a mesma coisa, do presidente Temer, a mesma coisa. Então, enfim, e não está dando certo? Teve alguma comoção que o Brasil tenha sofrido ao longo desse tempo, com tantos problemas, com tantos escândalos, com tantas críticas da população. A gente já ouviu algum problema, sentiu algum problema, ou alguma crítica, alguma situação que diga respeito a um equívoco na condução da nossa política externa? Ao contrário. Só aplausos. Então, por que mudar uma coisa que está dando certo e que é uma política de Estado? Então, essas preocupações eu as acolho como se minhas fossem também, senador Lindbergh, senador Cristóvão, senador Guaraci Silveira, senador Hélio José, senador Armando Monteiro, e nosso querido embaixador Fábio Vaz Pitaluga, e que eu espero, enfim, nesse tempo que me resta aqui do Senado Federal, poder, sempre com um espírito construtivo, sempre com o espírito de colaborar. De colaborar. O desejo é colaborar. O desejo é evitar que erros sejam cometidos. Não que eu saiba o que é tudo que é certo, tudo que é errado, mas a experiência que a gente vem acumulando ao longo da vida, essa experiência, às vezes, pode servir em alguns momentos, né? Sobretudo pela vivência que a gente vai amealhando ao longo dos anos. E algo me diz que
uma inflexão na política externa brasileira não será positiva. Eu acho que é o contrário, nós temos que perseverar com a nossa política externa e estarmos muito atentos ao que diz, né, a nossa Constituição, sublinhando esses pontos, recordando esses pontos e fazendo cumprir esses pontos naqueles que dizem respeito à condução da nossa política externa. Desculpe eu ter feito esse longo comentário, porque eu gostaria de ouvir, nós todos, as respostas que o embaixador Fábio Vaz Pitaluga tem a nos oferecer. Muito obrigado ao senador pela... Senhor presidente, pela ordem. O senador Guaraci, em seguida, o senador Hélio José, por favor. Senhor presidente,